Se você não tratar a sua procura de emprego como se já fosse seu novo emprego e como uma prioridade máxima, esteja certo de que você será então menos competitivo. E no que diz respeito às entrevistas, não tem desculpa para entrar em uma entrevista despreparado, dado que você aplicou para aquela vaga ou concordou em ser entrevistado a partir de um contato prévio de um recrutador. Eu sei de alguns candidatos a vagas de emprego aqui na Alemanha que são profissionais inteligentes, experientes, mas que agiram como se eles tivessem o direito de receber aquela oferta de emprego somente porque eles tinham 15 ou 20 anos de experiência e acharam que eram os melhores e mais qualificados candidatos. Como se diz vulgarmente por aí, se acharam o último biscoito do pacote, né? E é claro que não funcionou. Então, às vezes, por um excesso de autoconfiança ou por uma falta de noção ou um desconhecimento, improvisar a entrevista sem preparação, sem estratégia, não vai te fazer avançar. Então, é fundamental que você saiba como evitar a autossabotagem nas suas entrevistas. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo. Para aqueles que estão chegando aqui agora, meu nome é Aline, sou co-criadora do canal. Aqui nós falamos principalmente do mercado de trabalho na Alemanha e de assuntos relacionados a esse mercado. Então, se você gostar do conteúdo, eu o convido a se inscrever no canal, ativando as notificações para ser avisado quando um vídeo novo for publicado e também curtir ou ainda compartilhar esse vídeo. Aqui na tela você encontra o nosso site, onde você pode fazer o download gratuito do nosso paperback, que é um documento que traz informações importantes para aqueles que pensam em se mudar e trabalhar na Alemanha. E o nosso perfil no Instagram, para que você também nos siga por lá. Bom, você foi chamado para fazer uma entrevista. Então, você vai se preparar da maneira certa. Vai fazer uma pesquisa completa sobre a empresa, vai entrar a fundo na descrição da vaga e entender como você pode atender os requisitos e ainda entregar mais valor sobre aquilo que está sendo pedido. Outra coisa, se o recrutador não te disse quem serão os seus entrevistadores, você pode e deve perguntar quem eles são, quais as funções que eles ocupam na empresa, porque a partir disso você pode pesquisar os perfis desses profissionais e com isso conseguir informações adicionais que podem te ajudar na hora da entrevista. Esteja pronto para responder perguntas relacionadas a qualquer informação que esteja no seu currículo ou no seu perfil do LinkedIn. E de preferência que essas respostas sejam completas e diretas, sem florear, sem perpassar por fatos adjacentes que não tem muito a ver com o que foi perguntado. Isso porque as entrevistas têm um tempo definido de duração. Normalmente ali em torno de 1 hora. E durante esse tempo, eles têm que se apresentar e apresentar a empresa para você. Você tem que se apresentar. Eles fazem as perguntas, esperam que você também faça as suas perguntas e ainda podem querer ir em mais detalhes em algum tópico que tenha chamado a atenção deles, né? Ou que por alguma razão eles têm um interesse maior. Então, não dá para perder tempo com rodeios. E principalmente na Alemanha, onde as pessoas já são naturalmente muito diretas, durante uma entrevista, então, isso fica ainda mais acentuado. E por isso, muito cuidado, então, com a forma como você vai elaborar as suas respostas. Uma coisa que você tem que pensar é que você tem que levar um diferencial na entrevista para chamar a atenção deles e despertar o interesse de quem está te entrevistando em você, né? O interesse deles em você, como um profissional que vale a pena ser contratado. Veja bem, não tem espaço
espaço aqui para a chamada autossabotagem. Ou seja, se você comete determinados erros na sua entrevista, já era, não tem como voltar atrás, né? A primeira impressão já foi criada e ainda que você, a princípio, seja adequado para aquela determinada vaga, dependendo da maneira como os outros entrevistados performaram na entrevista deles, você já ficou em desvantagem. Porque, embora haja uma escassez de profissionais qualificados, e isso é fato, né? As melhores vagas vão sempre ter mais concorrentes, não tem jeito, é a ordem natural das coisas. E dado isso, você precisa então se preparar muito e deixar muito claro quais são as suas especialidades, as suas principais habilidades, como você pode resolver o problema que eles estão enfrentando, como a sua experiência pode facilitar o alcance de soluções e também a tomada de decisão no âmbito da sua área de atuação. Por outro lado, tem uma linha muito tênue entre o entrevistado ser autoconfiante e seguro, mostrar conhecimento e autoridade no que ele sabe fazer, e ser arrogante. Porque assim, ele pode até ser ótimo no que ele faz, mas se quem está do outro lado sentir que existe uma arrogância na postura desse profissional, isso vai ser um tiro no pé. Porque o que eles pensam, já influenciados pelos próprios recrutadores que já têm experiência nesse tipo de situação, é que essas pessoas que já começam na entrevista meio que se achando, provavelmente serão pessoas difíceis de se relacionar no ambiente de trabalho. Porque eles acham que sabem tudo, que sempre tem razão e vão continuar sendo arrogantes depois que eles assumirem aquela função. E tanto os profissionais de RH quanto os gerentes, eles conseguem perceber com muita facilidade quando você não se empenhou o suficiente para se preparar para a entrevista. Normalmente, eles fazem perguntas como o que despertou o seu interesse para trabalhar naquela empresa, ou o que você sabe sobre os produtos deles, coisas desse tipo. E se você não for capaz de dar respostas inteligentes a esses tipos de perguntas, que são razoavelmente diretas, a maior probabilidade é que os entrevistadores considerem que você não fez uma pesquisa anterior, que isso não faz muita diferença para você e que, na verdade, o que você quer é um novo emprego, não importa muito em que empresa. Só que, ainda que você queira ou precise daquele emprego, se tem também outros candidatos qualificados que estão concorrendo com você para assumirem aquela determinada posição, é mais lógico que o RH considere um candidato que já mostre desde o início uma certa afinidade com a empresa, com a linha de produção ou com os serviços prestados, né? E até mesmo com a missão da empresa, que normalmente eles gostam muito de divulgar e de reforçar. Outra coisa, ter na cabeça aquele pitch de elevador, que é aquele discurso de 2 a 3 minutos com o qual você se vende, né, no bom sentido, para o empregador, de uma forma concisa e sucinta, mostrando que você é totalmente adequado para aquela função, também é uma carta na manga, né, que você pode ter, porque na maioria das vezes, sem um pitch bem pensado, ainda que ele seja um pouquinho mais longo, você pode acabar divagando e não focando no que realmente importa, ao invés de abordar os pontos mais importantes e os detalhes das suas responsabilidades, experiências relevantes e outros fatores que fazem de você a pessoa certa para aquele trabalho. Outra coisa importantíssima aqui é contato visual. Você precisa olhar nos olhos do seu interlocutor, tanto quando você estiver falando ou ele.
E isso, gente, se aplica também à entrevista que não for presencial, né? Aliás, nos últimos tempos, pelo menos a primeira entrevista, na maioria das vezes, tem sido online. E mesmo nessas videochamadas, você deve fazer esse contato visual. Porque quando você não olha para o entrevistador, ou fica inquieto, ou faz movimentos bruscos, isso mostra que você está distraído, é um sinal de alerta para que eles pensem que tem alguma coisa errada. Então, se o seu fundo de tela estiver bagunçado, se o seu ambiente estiver mal iluminado, ou a qualidade do som estiver ruim, a impressão que eles terão é que você é uma pessoa desatenta ou desorganizada. Então, esses são detalhes simples que podem ser pensados e organizados com antecedência para que a conversa flua da melhor forma possível. Muita atenção também ao horário marcado. Eu sugiro que 5 minutos antes você já esteja a postos na frente do computador e entre na videochamada antes deles, pelo menos uns 2 minutos antes, para que eles não esperem por você. E isso vai ser muito apreciado, tá? Pode ter certeza. E nunca fala mal da sua antiga empresa, ou da atual, ou do chefe, ou de um colega de trabalho, né? Isso é totalmente desnecessário e não vai te ajudar em absolutamente nada, pelo contrário. E por fim, os contratantes, sejam eles recrutadores ou gerentes, querem pessoas que sejam, além de competentes, também positivas, motivadas, entusiasmadas, confiantes, né, de boa índole, certamente. É um clichê, mas é verdade. Todos nós queremos trabalhar com pessoas inteligentes e capazes, que tenham uma boa atitude, uma influência positiva e que não tragam nenhuma bagagem desnecessária para a empresa, tá certo? Bom, fico por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo de hoje tenha sido útil para você. E se você é um trabalhador qualificado e tem interesse em trabalhar na Alemanha, novamente eu sugiro que você acompanhe o nosso canal aqui no YouTube. E também o nosso perfil no LinkedIn, para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos que a gente posta por lá. Obrigada por terem ficado aqui comigo, eu volto no próximo vídeo, a gente se vê. Até lá, tchau, tchau!